Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então há nada de novo debaixo do sol, já dizia o pregador, né? O rei Salomão, lá nas Sagradas Escrituras, né? O Kohelet, que é o pregador, né? A palavra hebraica, Kohelet, que vem de Kahala, que é chamar, né? Aquele que chama, que convoca, né? Aquele que reúne. E não há nada de novo debaixo do sol. Isso tudo que a gente está vendo no mundo hoje, essa confusão toda, essa instabilidade toda, já aconteceu outras vezes, não é novidade. E a gente pode olhar assim e falar, caramba, estamos diante de um cenário apocalíptico, né? Parece final dos tempos. Ele é apocalíptico em vários sentidos, inclusive dentro da origem da própria palavra grega, apocalipsis, né? Kaliptin em grego significa esconder ou ocultar. O apocalipse significa desvelar ou trazer à tona ou trazer a verdade, né? E a verdade, pessoal, é que a gente passou aqui alguns meses ouvindo todo mundo dizer: fique em casa, né? Não se exponha, pratique as medidas de distanciamento, de isolamento. A situação da saúde é muito grave, né? O Brasil está com sérios problemas e por aí vai, né? As pessoas estão passando sufoco e tal. E, de repente, tudo muda. De repente, as pessoas veem as aglomerações nas ruas e não falam nada, não criticam, não se manifestam e acham aquilo tudo normal, tá? Eu olho para isso tudo e eu vejo o apocalipse no sentido de a revelação, o desvelamento do que realmente está por trás, né? Porque a gente sabe que havia muitos interesses ali em que se mantivesse, sim, o isolamento. Não só interesses nobres da saúde, do cuidado, principalmente do cuidado com os mais vulneráveis, os idosos, aqueles que têm doenças pré-existentes, comorbidades, mas interesses menos nobres, diríamos assim, né? Interesses menos humanitários, né? E esse discurso todo do fique em casa, é melhor para você, quem é contra ficar em casa é contra, né, o povo brasileiro, quem é contra o fique em casa é contra a saúde das pessoas, é uma pessoa que não se importa com a vida e por aí vai. Mas agora, né, não, tem que ir para a rua, tem que se aglomerar, tem que se manifestar, tem que protestar e por aí vai. Aí você pensa, caramba, onde ficou todo aquele cuidado, né, todo aquele zelo? Ficou em segundo plano. Aí a gente vê o desvelamento, né, do que realmente está por trás disso tudo. E dentro desse cenário, há uma questão aí extremamente preocupante, porque os especialistas estão mostrando que nós podemos ter ainda nesse ano de 2020 uma recessão terrível, uma queda do PIB fortíssima, uma situação econômica extremamente delicada, que faz com que ricos virem classe média virem pobres e pobres virem miseráveis, né? Então, o que me preocupa muito é esse aspecto, uma vez que a gente não pode esquecer que as pessoas, quando ficam enfermas e precisam do serviço hospitalar, isso se transmite em gastos públicos, isso se transmite em verbas públicas que poderiam estar indo para outros aspectos, como projetos sociais, projetos para reerguer a nossa economia, projetos educacionais, projetos estratégicos, né, para fazer a nação crescer, gerar mais empregos e tal, diminuir o desemprego, aumentar as carteiras assinadas, reduzir a informalidade, né, as empresas estarem mais robustas para conseguirem gerar mais riquezas e contratar mais e gerar aquele círculo virtuoso. É extremamente preocupante, porque quando você vê acidentes de trânsito, quanto mais acidente de trânsito, mais pessoas internadas, mais gastos públicos. Pessoas que têm ali, que são tabagistas e por aí vai, que têm ali problemas de enfisema e por aí vai, problemas pulmonares, isso traz muitos gastos públicos. E quanto nós não já gastamos com essa crise de saúde? E aí, o pessoal que agora defendia o fique em casa, seja do bem, seja humano, agora não está nem um pouco se importando com isso. Aí a gente pergunta, por que dessa mudança? Aí o pessoal fala, não, mas
vale a pena se manifestar e, né, correr esse risco, é um risco válido. Será que é válido? Se a gente pensar essas imagens que temos visto mundo afora, imagens, por exemplo, na Holanda, multidões de pessoas nas ruas, imagens nos Estados Unidos ali, situações delicadas ali, complexas, extremas, a gente olha esse cenário todo e pensa, além da questão da saúde, da aglomeração que tanto foi criticada, que gera um resultado ali atrasado, né? E é importante lembrar isso porque geralmente essa contaminação ela pode demorar até 14 dias para aparecer. E aí depois de 14 dias, a primeira semana a pessoa fica se sentindo um pouco desconfortável, acho que está com algum mal-estar. Na segunda semana, às vezes, dependendo do caso, a pessoa tem um quadro mais piorado. E aí só na terceira semana depois ela vai procurar ali uma ajuda médica profissional. Então, pessoal, cada aglomeração dessa aí, assim, desenfreada que a gente vê, ela pode gerar resultados lá na frente só daqui a 30 dias, né? Porque são 7 dias para 15 dias para aparecer alguma coisa, dependendo do caso, mais 7 dias se sentindo mais ou menos, aí só nos outros 7 dias que o cara vai procurar uma ajuda. Aí é mais gente lá indo procurar ajuda hospitalar, mais gastos, lembrando que a gente já gastou bilhões dentro dessa confusão toda aí, o governo já liberou uma verba, a gente praticamente perdeu a economia que tivemos com a reforma da Previdência lá dos 800 bilhões, já foi tudo embora aí para poder oferecer o mínimo de infraestrutura para que os estados e municípios pudessem receber esses novos pacientes, apesar de que, por outro lado, a gente sabe que muitos hospitais ali estão ociosos, porque os exames normais não estão acontecendo. Então, se por um lado a gente tem um perigo aí de, num momento muito positivo que a gente estava reabrindo as economias, a gente vê argumentos aí favoráveis para tentar retroceder nesse projeto, falando, não, mas a zona que estava azul ficou amarela, que estava amarela ficou laranja, estava laranja ficou vermelha, e vim com esse argumento para poder andar para trás. A gente não está podendo andar para trás de jeito nenhum. Além desse risco de surgirem argumentos mirabolantes para frear essa abertura econômica que a gente já estava vivendo, a gente tem também a depredação dos patrimônios, né? Depredação dos patrimônios públicos. A gente tem visto muito nos Estados Unidos, pequenos comércios ali, às vezes, de muitas pessoas que são de grupos ali que não são grupos maioritários, né? E pessoas sofrendo, tendo seu ganha-pão ali que já estava super sobrecarregado, né? Com o fechamento do comércio, agora ainda tem o seu comércio vilipendiado, né? Então, é uma perspectiva bem preocupante, né? A gente pensar que já estamos ali nos aproximando, Deus queira que não, mas dentro do que está sendo previsto, estamos nos aproximando ali de uma recessão econômica, alguns falam até de uma depressão econômica, o que já é complexo. Então, pessoal, a gente não pode, nesse momento, aumentar a incapacidade de trabalho, aumentar a incapacidade dos empregos e também gerar mais gastos com saúde e mais gastos para reparação de patrimônio público. Então, esse é um cenário preocupante. Parece que a gente está vendo aquela antiga máxima do Império Romano, né? De dividir para conquistar, ou dividir para enfraquecer e enfraquecer para dominar. Parece que a gente está vendo um cenário como esse, dividindo a sociedade em vários fragmentozinhos, em vários grupinhos menores, enfraquecendo ali as unidades, gerando diferenças entre qualquer característica que pode ser feita, né? O alto brigando com o baixo, o rico com o pobre, por aí vai, incentivando essas lutas de classe, coisas que só servem para fazer aquilo que Karl Marx pregava ali no último parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, que dizia que a real intenção dos comunistas, eles não buscam esconder as suas reais intenções, que significa a derrubada da ordem social vigente. Só se foi isso, né? Porque realmente a gente ter mais um problema nesse momento é algo que a sociedade brasileira não consegue comportar, porque isso aí vai gerar um caos aí que a gente não está podendo aguentar. A gente já tem crise na saúde, crise política, crise econômica
e a gente não pode ter uma convulsão social. Então, pessoal, fica esse alerta, fica esse recado. Agora a gente está vendo aí as reais intenções por trás de toda essa movimentação aí que a gente está vendo, tá bom? Pessoal, fica com Deus, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Se você quiser ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo que sai à noite, geralmente às 8 da noite, que é o Direto do Bunker, onde a gente fala ali sobre historiografia das guerras, né, questões ali do meio da história recente, né, coisas mais interessantes ali de programação neurolinguística, né, questões de retórica, de argumentação. Quiser participar conosco, o link está aqui embaixo, primeiro link na descrição do vídeo, tá bom? Obrigado pelo apoio, um abraço, até mais, fiquem com Deus e nunca se esqueça, examine todas as coisas, retenha o que é bom. Um abraço.